Uma mulher deu à luz a gêmeos semi-idênticos e os médicos ficaram totalmente perplexos. Em 2014, uma mulher australiana descobriu que estava grávida de gêmeos, que por si só não é uma notícia que faria aparecer em manchetes de jornais. Mas quando a futura mãe entrou em contato com seu médico, o doutor ficou chocado com o que encontrou. Veja bem, os dois fetos não se enquadravam na categoria de gêmeos idênticos e nem fraternos. Em vez disso, eles formaram um conjunto incrivelmente raro de gêmeos semi-idênticos. No entanto, para a mulher australiana, que é a protagonista dessa nossa história, seu caminho para a maternidade começou de maneira bastante comum. Em fevereiro de 2019, a BBC News, uma empresa jornalística com presença mundial, informou que médicos do Hospital Royal Brisbane and Women estavam dizendo que ela havia engravidado de maneira natural. E como acontece com a maioria das mães, a mulher em questão passou pelos exames habituais de gravidez para garantir que os fetos começassem a crescer de forma saudável. Na maioria dos casos, os profissionais médicos empregam imagens de ultrassom para examinar a mulher e identificar possíveis defeitos congênitos ou problemas semelhantes que possam estar presentes em um feto. Por fim, foi durante esse procedimento de rotina que o professor e doutor Nicholas Fisk notou algo incomum nos filhos dessa mãe australiana. A princípio, a gestação se mostrou estar encaminhando de maneira muito normal. O ultrassom da mãe, realizado na sexta semana, mostrou uma placenta única e o posicionamento das bolsas amnióticas, que indicavam que ela estava esperando gêmeos idênticos, disse ele à BBC. No entanto, Fisk notou que um único detalhe na tela, que provava que os fetos não poderiam ser idênticos. Os pais de múltiplos quase sempre descobrem que estão esperando um dos dois tipos diferentes de gêmeos, monozigóticos ou dizigóticos. Em qualquer gravidez, como se espera, o esperma fertiliza pelo menos um óvulo para criar a célula do zigoto. Às vezes, porém, essa célula se divide em dois embriões. E porque os embriões vêm da mesma célula, eles têm exatamente o mesmo DNA. Como tal, gêmeos monozigóticos tendem a parecer tão idênticos até a nível de DNA, e são ambos do mesmo sexo. Apesar das semelhanças nas aparências dos gêmeos, no entanto, eles terão impressões digitais diferentes. Mas por que isso acontece? Apesar de ambos terem compartilhado a mesma placenta, cada bebê que cresce no útero está em uma posição diferente lá dentro, e isso faz com que eles interajam com diferentes partes daquele ambiente. E isso os fazem ter marcas únicas nos sulcos de seus dedos, os deixando diferentes para cada feto em formação. E em todo o planeta, aproximadamente 0,3% dos nascimentos têm gêmeos idênticos no mundo. Além disso, a probabilidade de uma mulher ter bebês parecidos é a mesma em qualquer lugar do planeta. Embora esse não seja o caso quando se trata de gêmeos dizigóticos ou fraternos. Gêmeos fraternos também são conhecidos como gêmeos não idênticos, sugerindo, como o próprio nome diz, que eles não são iguais entre si. Isso ocorre em grande parte porque os dois bebês cresceram a partir de óvulos separados, fertilizados por diferentes espermatozoides. E como tal, cada gêmeo possui um DNA distinto. Acontece que eles compartilham o mesmo útero e nascem ao mesmo tempo. Então, enquanto gêmeos fraternos ainda podem se parecer muito um com o outro, a ponto de poderem ser confundidos com gêmeos monozigóticos, seu DNA único significa que eles também podem parecer totalmente diferentes. Isso explica porque há a possibilidade de nascerem um menino e uma menina em gravidez de dizigóticos, o que não é um caso de gêmeos monozigóticos. Além disso, estatísticas de gêmeos fraternos não têm uma distribuição uniforme universal. Em vez disso, diferentes áreas do planeta inexplicavelmente têm mais gêmeos dizigóticos do que outras. O Japão tem cerca de 6 nascimentos de gêmeos fraternos para cada 1000 partos, por exemplo, enquanto certas áreas da Índia têm 15. Em alguns pontos da África Central, são mais de 20 nascimentos por 1000. Todos esses nascimentos trazem ao mundo bebês gêmeos saltitantes, mas não idênticos. Vale a pena notar também que os tratamentos e medicamentos de fertilidade aumentaram o número de gêmeos fraternos. Normalmente, esses medicamentos fazem com que as mães tentem uma espécie de hiperovulação,
o que significa que seus corpos emitem vários óvulos de uma vez só. É o cenário perfeito, então, para a formação de mais de um embrião. E por causa desse fenômeno, o número de nascimentos múltiplos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e até além aumentou de forma considerável nos Estados Unidos. Com todas essas informações em mente, fica mais fácil entender por que o Dr. Fisk estava confuso quando fez um ultrassom para a mãe australiana em 2014. A princípio, o médico viu um par de bolsas amnióticas que estavam cada uma na mesma placenta, geralmente um sinal infalível de que a mãe teria gêmeos idênticos. Depois disso, Fisk disse à mãe que ela teria que voltar para outro check-up para determinar o sexo dos seus fetos. Embora possa parecer seguro supor que seriam 2 meninos ou 2 meninas. Mas outro ultrassom, realizado na 14ª semana da gestação, o Dr. Fisk se viu diante do inesperado. De forma surpreendente, a mãe tinha um menino e uma menina a caminho, embora os fetos estivessem crescendo de maneira monozigótica. De acordo com uma matéria de março de 2019 do New York Times, o Dr. Fisk pensou consigo mesmo que nada daquilo fazia sentido naquele momento. Eventualmente, porém, ele percebeu que havia esquecido uma terceira categoria de gêmeos tão rara que havia apenas uma outra ocorrência registrada. O Dr. Fisk descobriu especificamente que os gêmeos eram semi-idênticos, também conhecidos como sesquizigóticos. Neste caso de sesquizigóticos, os fetos se formaram depois que um óvulo, no útero da sua mãe, foi fertilizado por 2 ou mais espermatozoides separados. E como consequência, os gêmeos compartilham quantidades diferentes do DNA vindos por parte do seu pai, mas ambos têm 100% do DNA de suas mães. Em termos gerais, eles são cerca de 3/4 idênticos, disse o doutor ao The New York Times, antes de acrescentar que tal situação é quase tão rara quanto os dentes de galinha. Em teorias médicas, tal ocorrência em uma concepção não deveria ocorrer, especialmente considerando as 2 maneiras pelas quais os gêmeos normalmente se formam. Em ambos os cenários, a matemática é a mesma. Um espermatozoide mais um óvulo é igual a um bebê. Quando o espermatozoide entra em um óvulo, a membrana bloqueia para impedir que qualquer outro espermatozoide entre, explicou Fisk. Mesmo que outro espermatozoide entrasse em um óvulo, você acabaria com 3 conjuntos de cromossomos, e devido a esse acesso de material genético, o feto resultante não sobreviveria. Mas os gêmeos semi-idênticos, no entanto, ocorrem porque, de alguma forma, cada um recebe apenas a quantidade de informação genética de que precisa para se tornar viável. Algumas das células contêm os cromossomos do primeiro espermatozoide, enquanto as células restantes contêm os cromossomos do segundo espermatozoide. Foi o que explicou à rede de notícias CNN em março de 2019, um colega do Dr. Fisk, o Dr. Michael Gabbett. Como consequência, o Dr. Gabbett disse que isso resultou nos gêmeos compartilhando apenas uma proporção, em vez de 100% do mesmo DNA paterno. E de fato, a equipe do hospital realizou um exame meticuloso do DNA de cada gêmeo, comparando todos os cromossomos do feto feminino com o do seu irmão. Em alguns trechos do DNA dos gêmeos, eles compartilharam exatamente a mesma informação genética, já em outras partes, são totalmente diferentes. Em uma última análise, isso equivalia aos fetos compartilhando aproximadamente 89% do seu DNA. E o processo também fez do Dr. Fisk se tornar o primeiro médico a identificar gêmeos semi-idênticos durante uma gravidez em curso. O único outro caso registrado de gêmeas semi-idênticas ocorreu em 2007. Nessa situação, no entanto, a gêmea precisou de cuidados médicos porque tinha o que é chamado de genitália ambígua. E quando os médicos examinaram o código genético dos fetos femininos, eles perceberam que ela e sua gêmea tinham um DNA idêntico por parte de mãe, mas apenas cerca de 50% do mesmo código por parte do seu pai. Nenhum dos gêmeos australianos teve que enfrentar esse obstáculo, embora de fato eles tenham vindo ao mundo saudáveis. E como o Dr. Fisk disse ao The New York Times, eles continuam a prosperar. Aos 4 anos, eles estão indo bem no cumprimento de seus objetivos de desenvolvimento, segundo disse ele. Uma vez que os pesquisadores das 2 universidades australianas perceberam que tinham esse raro conjunto de gêmeos semi-idênticos em suas mãos, eles não puderam deixar de se perguntar:
Será que existem muitos outros bebês sesquizigóticos por aí, sem a devida identificação? Claro, houve o caso de 2007, mas eles pensam, quantos outros gêmeos podem ter sido identificados erroneamente? E isso pode ter acontecido talvez pelo fato de que a porcentagem de DNA diferente fosse tão pequena que essa diferença não seria detectada pelos testes. Então, para provar a raridade dos gêmeos semidênticos, o Dr. Fiske e seus colegas da Universidade de Nova Gales do Sul e da Universidade de Tecnologia de Queensland passaram a examinar o DNA de cerca de 1.000 conjuntos de gêmeos fraternos. O Dr. Fiske descreveu um monumental trabalho de testagem para a CNN dizendo: precisávamos confirmar os resultados com estudos realmente exaustivos em vários laboratórios, em vários estados e países, e com testes envolvendo milhões de variantes genéticas. Então, com a investigação finalmente concluída, a equipe poderia confirmar o que era sua certeza desde o início. Os gêmeos semi-idênticos nascidos na Austrália eram de fato extremamente raros. No entanto, antes que os pesquisadores pudessem compartilhar suas descobertas através do periódico New England Journal of Medicine, eles tiveram que ser revisados. O Dr. Fiske mais tarde reconheceu à CNN: precisávamos convencer os revisores céticos de que esses dados eram realmente robustos. E assim que os resultados dos dois grupos de trabalho foram divulgados, a notícia despertou o interesse de vários outros pares de gêmeos. Na verdade, o Dr. Fiske disse ao jornal The New York Times que havia recebido inúmeros e-mails de quem achava que ele e seu gêmeo poderiam ter passado a vida sem saber que eram mais do que apenas um par de gêmeos fraternos. Mas é claro que mesmo com as descobertas da sua equipe, muitas dúvidas permanecem sobre gêmeos semidênticos. Na verdade, a doutora Mindy Christiansen, da prestigiada Escola de Medicina Johns Hopkins, disse que a pesquisa pode ter apenas arranhado a superfície do que pode acontecer quando os gêmeos semidênticos são concebidos. O caso recente foi detectado porque os gêmeos eram um homem e uma mulher, disse ela ao jornal The New York Times. Podem haver outros gêmeos do mesmo sexo por aí que também são semidênticos. Contudo, o Dr. Fiske e seus colegas consideram essa possibilidade e, no entanto, seus exames em quase 1.000 gêmeos fraternos não descobriram nenhum outro par semidêntico entre o grupo de estudo. Para o Dr. Fiske, embora as pontas soltas que restam façam parte da diversão de ser um pesquisador de gêmeos, ele mesmo reconhece que ainda há muito trabalho a ser feito sobre o assunto. Por exemplo, embora gêmeos idênticos pareçam ser um fenômeno bem definido, o Dr. Fiske acredita que pode haver mais a aprender sobre como eles se formam. Todavia, apesar dos gêmeos semidênticos serem um centro dessa descoberta e se provarem praticamente um milagre da biologia, sua família aparentemente não quer que seus filhos se tornem famosos. De qualquer forma, as identidades dos gêmeos não foram divulgadas à mídia, embora tenha havido uma recente atualização sobre como eles estão prosperando atualmente. Em fevereiro de 2019, o Dr. Gabbett disse à rede de notícias ABC que as crianças agora com 4 anos são muito parecidas. Elas são muito fofas e estão indo muito bem. Tudo indica que as crianças irmãos irão crescer fortes e se desenvolver normalmente. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Deixe o seu comentário logo abaixo falando o que você achou da nossa história. Gostamos muito de ler as suas opiniões. Um forte abraço, obrigado por assistir e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.